Oiê! Esse vídeo é para você que tem uma rotina corrida, que busca formas de deixar a sua vida ainda mais leve por conta do dia a dia que é muito pesado pra gente. Eu sou empreendedora, sou estudante também, faço faculdade à noite. Agora, nesse momento, eu tô de férias. E estando de férias ou não, é muito importante você buscar formas de deixar a sua vida o mais leve possível, para você ter equilíbrio entre trabalho, vida pessoal, para você criar a conexão com você mesmo ainda mais. Isso é muito importante. Quando a gente vira adulto, a gente acha que não é importante a gente se conectar com a nossa criança interior, a gente se conectar mais conosco, mas isso é primordial para a gente ter uma vida mais leve, para a gente ter uma vida com mais propósito e para a gente se conhecer mais. Isso é muito importante, até para a gente ser mais leve no dia a dia, mais feliz. E também recarregar as energias. Eu vou trazer aqui para vocês umas ideias de hobbies para vocês fazerem, seja no final de semana, uma horinha por dia, 15, 20 minutinhos que vocês tiverem no seu dia vai fazer total diferença. Então, se você quer ter uma vida mais leve, se você quer descobrir formas de você deixar a sua vida com ainda mais propósito e sentido, fica nesse vídeo. Eu sempre fui aquela criança que gostava muito de brincar, de inventar várias brincadeiras. Eu era muito criativa, sempre fui. E me identificava sempre com os desenhos, com as crianças que tinham ideias absurdas de brincadeira. Sempre tive uma imaginação muito fértil. E ao longo da vida adulta, que no caso foi, eu tive que ser adulta desde muito cedo por conta da minha realidade que eu vivia, então eu acabei cortando isso da minha vida, como se brincar não fosse algo essencial também pra gente ser feliz, pra gente se conectar mais com a gente mesmo e pra gente ter uma vida mais leve, porque quando a gente é criança, a vida fica mais leve, por quê? Porque a gente brinca, porque a gente se diverte, porque a gente deixa a nossa imaginação fluir, porque a gente se conecta com a gente, com o que a gente gosta de fazer. Quando a gente é criança, praticamente nas nossas brincadeiras, nas coisas que a gente gosta, a gente só faz aquilo que realmente ama. Então, isso é muito importante trazer para vocês. Como, independente da idade que você tenha, que você esteja assistindo esse vídeo, é muito importante que você saiba que fazer coisas que você amava fazer quando criança ainda é muito importante que você continue fazendo isso na vida adulta, porque isso vai te trazer muito mais equilíbrio, você vai se permitir se conhecer mais, você vai descobrir novas habilidades suas ou até habilidades que você já tinha quando criança, mas que estavam escondidas, apagadas, porque você não dava espaço para sua criança interior se aflorar dentro de você, o que é muito importante, porque nos faz ser pessoas mais sensíveis ao mundo, as outras pessoas, contribui para que sejamos pessoas mais leves, mais tranquilas, tenhamos uma compreensão muito mais serena da vida e das coisas que acontecem à nossa volta. E isso fez total diferença na minha vida. Então eu vou trazer para vocês os meus hobbies e vocês podem deixar aqui nos comentários o que vocês mais gostavam de fazer quando criança e que vocês ainda fazem ou que vocês vão tentar começar a fazer, porque isso é essencial. E eu vou trazer para vocês, vou abrir para vocês o que eu faço e também gostaria muito de conhecer um pouco mais vocês. Algo muito legal que eu fazia quando criança era pintar de giz de cera. Eu nunca gostei muito de pintar com lápis, porque quando eu pintava com lápis, eu apontava o lápis na ponta, às vezes eu não tinha nem apontador, eu apontava com a tesoura, descascava, e aí eu esfarelava o grafite do lápis de cor em cima da folha que eu tinha feito um desenho, e aí eu pintava com o dedo, eu esfumava, e eu achava a coisa mais perfeita do mundo os meus desenhos por isso, porque eu não desenhava bem, mas eu pintava bem. Então, e não tão bem assim, né? Mas eu já era adolescente, porque eu sempre fui muito criança, mesmo adolescente. Eu tinha muito desejo de brincar, apesar dos meus 15 anos ali e 16 eu amava. Então, hoje eu voltei faz alguns meses a pintar, a colorir com giz de cera a óleo. Então é uma pintura mais madura, como vocês podem ver, mas não deixa de ser uma brincadeira. Para mim é uma brincadeira. Então eu tenho essa aqui, eu paguei, gente, eu paguei eu acho que uns R$ 18 no Mercado Livre ou na Amazon, não lembro, acho que foi Mercado Livre. E é muito bom de pintar. Olha quantas cores, são cores lindas, lindas. Então eu posso até deixar na descrição para vocês o link por onde eu comprei, mas é muito perfeito pintar com giz, porque você pode rabiscar, não precisa fazer um desenho perfeito, gente, eu não desenho muito bem, não. Eu não acho que eu desenho bem, tá? Porque eu não sei desenhar só com a minha cabeça. Eu preciso ver um desenho e aí eu me inspirar, entende? Ou uma imagem. Eu vou mostrar pra vocês o meu caderninho de desenhos. Outra coisa que eu comprei. Paguei bem baratinho na Shopee, inclusive, esse caderninho, só pra isso. Então é muito importante que você separe coisas específicas pro seu hobby, pra você não misturar com nada da sua rotina do dia a dia, porque senão vai ficar ruim, você não vai gostar de fazer, você vai ver ali um pouco do seu trabalho, um pouco da sua rotina. Isso não é bom, isso é pra fugir completamente da sua rotina, te trazer mais equilíbrio, te trazer mais diversão pro teu dia a dia. Esse aqui é o caderninho, olha.
Vou mostrar pra vocês. Esse é o primeiro desenho, que ele é inspirado na tatuagem que eu tenho, que é a folha de plátano. É essa folha aqui. Então eu fiz, dá pra ver que ficou tortinho, mas eu sou apaixonada por esse desenho. Foi o meu primeiro desenho nesse caderninho. Eu amo esse caderno porque eu amo a vibe do outono, eu amo a vibe do inverno e da primavera. Folhas caindo, folhas crescendo, eu amo tudo, eu amo o inverno, por ele ser aconchegante. Pra mim o inverno, a melhor definição pra ele é aconchego. O próximo desenho que eu fiz era inspirado na série que eu mais amo, que é Gilmore Girls, que tem na Netflix. É a série mais aconchegante do mundo, também pode ser um hobby para você enquanto você pinta, desenha, enquanto você faz qualquer coisa que você gosta. Esse é para ser um copo de café, aqueles bem americano que eu sou apaixonada, não tem, só lá tem aqui também. Eu amo, é copo de café normal. Eu amo. Era para ter mais detalhes aqui, um coraçãozinho marrom. Eu amei esse desenho. Tô aprendendo a desenhar mais essas proporções, porque eu era muito ruim com isso. E não é que eu era ruim, isso eu não tinha prática. Isso é uma coisa que você tem que aprender. Porque a gente se cobra muito, tudo que a gente faz na vida, até pintar um simples desenho eu me cobrava. Ai, porque eu não sou boa desenhando. E os meus colegas, meus melhores amigos vendo, falavam, nossa, caramba, tu desenha bem, tu pinta bem. E eu ficava tipo, poxa, por que eu não penso isso de mim? Porque realmente não é algo que eu quando era criança era muito, eu sempre fazia muitos desenhos para os meus pais, para os meus irmãos, para quem eu amava. E eles elogiavam, só que eu não conseguia ver como algo bonito. E eu realmente não acho que eu desenhe bem. Eu só sou esforçada, eu deixo o desenho bonito, porque eu gosto de colorir. Então eu fiz esse copo de café, agora eu vou mostrar o outro. Gente, isso aqui me perdoem, tá? O que eu acabei de falar pra vocês, a questão não é se cobrar, a gente tem que ser realista quando o desenho não é tão bom. Esse aqui é pra ser uma vela aromática. Marrom, eu gosto do marrom, deu pra perceber, né? Marrom em tudo. Eu amo marrom, eu amo laranja, eu amo essas cores assim, esses tons, eu sou apaixonada. Azul também, sou apaixonada, principalmente azul. Esse desenho aqui, ele é pra ser um pôr do sol no mar, porque o mar é minha coisa favorita no mundo, e inclusive eu tenho uma tatuagem da onda do mar pra vocês verem. Eu eternizei isso em mim porque eu sou completamente apaixonada, obcecada pelo mar, pelo oceano em si. Esse desenho aqui. Eu amo ele porque eu fiz as ondinhas aqui embaixo, cada detalhe. Então, é só para vocês terem uma ideia do que vocês podem transformar em hobbies. Tudo aquilo que deixa vocês aconchegantes, que deixa vocês tranquilos, leves, que faz vocês darem risadinha sozinho. Isso é muito bom. Vocês têm que pensar em fazer mais essas coisas, estimular o cérebro de vocês, a mente de vocês a ficar mais leve, mais tranquilo. Isso é muito importante, principalmente quando a gente ou tá entrando na fase adulta ou já é adulto e vive com essa sobrecarga de ser adulto. Porque isso sobrecarrega a gente. Só o fato de a gente ter esse título quando a partir dos 18 ou quando mora sozinho, que é o meu caso, a gente acaba deixando de lado a nossa criança interior, como se ela não fosse importante porque a gente tá maior de idade, sendo que é o oposto disso. Ela deve ser tão presente quanto a nossa mente adulta, quanto a nossos compromissos, porque é essa criança interior que nascemos dentro de nós, que ela não cresce, gente, ela vai permanecer criança. É um lado nosso que a gente precisa estimular para que a gente seja mais leve, para quando a gente se tornar pais, a gente também possa ser pais mais criativos, mais brincalhão. Isso é muito importante, ou até mesmo com nossos pets, com nós mesmos, porque a prioridade tem que ser nós. Então, eu tenho esse hobby, eu também sou apaixonada por livros, inclusive quero fazer um vídeo só dando dicas de livros. Hoje, esse ano, agora, meu primeiro livro de 2026 concluído com sucesso. Eu tenho Kindle, que eu comprei para a faculdade de Direito que eu faço, porque exige muita leitura. Eu acabei de ler esse livro, O Massacre da Família Hope. Gente, por favor, vocês têm que ler esse livro. Até quem quiser, eu tenho PDF, posso enviar para vocês, bem tranquilo, eu compartilho, vai ser um prazer. Então, porque daí vocês colocam se tem Kindle aqui, ou pode ler pelo celular, pelo Note, fica perfeito também. Mas eu me apaixonei por esse livro, ele é de suspense, muito bom. Suspense barra ficção, não sei, eu acho que é só suspense. Terror, assim, ó, me deu medo, várias cenas do livro, várias partes, eu tenho imaginação muito fértil. E livros, assim, livros de aventura. Quando eu falo ter um hobby de leitura, gente, não é ler livro de finança, ler livro de desenvolvimento pessoal, porque isso são livros de estudos que vão nos permitir nos desenvolver mais em sentido pessoal, profissional, todos os âmbitos. Mas eu tô falando aqui de coisas que não são sérias da vida. Eu tô falando de coisas leves, coisas legais, divertidas, tá? Então fica a dica, não é para você fazer coisas sérias de adulto, é para você fazer coisas que vão te estimular a ser mais feliz, mais alegre, mais doce com você mesmo e se compreender mais. E para você matar a saudade da sua criança interior que você vivia quando era criança. Toda aquela aventura, toda aquela imaginação. Deixa fluir, seja leve.
e não se cobre com esses hobbies. E tem uma coisa muito especial que pra mim é o meu favorito, que no caso começou como um hobby e se tornou algo que hoje também faz parte da minha fonte de renda, que é a minha marca de velas, a Oceara. Eu tenho um perfil, inclusive, no Instagram. A gente tá vendendo na Shopee, também tá começando. Essa é a minha marca, eu que faço tudo nela. Vocês podem ver, eu comprei minha máquina de etiquetas essa semana. Então, a gente ainda tá em processo de cada vez mais melhorando a qualidade das etiquetas, porque essa aqui foi a primeira que eu imprimi, eu quis guardar para eternizar nessa vela aqui. Essa daqui, vamos ver. É de frutas vermelhas esse aroma, então eu que faço essas velas, é da minha marca, mas também pode ser um hobby para você, porque eu comecei assim. Então eu transformei em algo que me trouxesse uma fonte de renda depois, porque eu me apaixonei. Mas, gente, olha que perfeição. Eu sou apaixonada por velas aromáticas e você pode transformar em um hobby, assim como eu tinha hobbies de fazer miçangas quando era criança e também fazer pulseirinhas, aquelas pulseirinhas de borrachinha, de elástico. Você pode fazer tudo aquilo que você fazia quando era criança, que vai estimular você a ser mais leve com a vida, com você mesmo, porque o principal é você. Então, faça velas, leia livros de ação, de ficção, de romance, livros gostosos, uma leitura leve, uma leitura tranquila, sem ser uma leitura de estudos, hein? E fica a dica para vocês, espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hobbies, esses são os meus. Deixa aqui nos comentários qual que é o hobby favorito de vocês. Se vocês não têm um, eu posso garantir 100% para vocês de certeza que vocês vão começar a se tornar pessoas mais leves e menos sobrecarregadas se vocês estimularem hábitos mais tranquilos na sua rotina. Se vocês tiverem hábitos mais saudáveis nesse sentido de cuidar mais de vocês e de trazer a criança de vocês mais à tona, a criança interior de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixe aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre mim, sobre o que eu faço, que eu ainda tenho que falar muito para vocês. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!